Gente, agora eu tô aqui descolando as páginas de uma Bíblia que eu acabei de reformar. E essa Bíblia eu comprei, tá vendo? Comprei, reformei, tirei a capa dela, coloquei essa capinha dourada porque eu pretendo vender. E aí eu tô aqui descolando, né? Porque eu passo uma tinta aqui, ela meio que vai grudando umas páginas, aí eu tô descolando as páginas aqui, desgrudando. E aí, pensa aí, tá? Acabou que tá... Algumas acabou assim, rasgando um pouquinho, eu vou ter que colar depois com durex, né? Passar um durexzinho. Então, essa ideia das reformas da Bíblia é uma das coisas que eu aprendi a fazer e que, de alguma forma, eu tô usando pra fazer renda extra. Esse mês, meu trabalho tá bem parado. Quase eu não tô tendo, assim, encomendas. Bem parado mesmo, gente. O olho entrou com os 2 pés na porta. Então, eu acabei que ficando basicamente sem alguma coisa assim pra fazer. E o que eu tô fazendo? Eu tô procurando uma forma não só de fazer uma renda extra, mas também de não ficar paralisada. Uma coisa que eu percebi é que eu preciso estar ocupado com alguma coisa, sou uma pessoa que eu não posso ficar parada. Porque se eu ficar paralisada, a ansiedade, ela vai me engolir, viva. Então, assim, eu não tenho condições nenhuma de ficar parada, de ficar paralisada. E aí, a única forma que eu tenho de me manter em movimento é criando alguma coisa, né? E aí, como eu não consigo desenvolver alguma coisa no meu trabalho, eu vou e faço outra coisa. Então, nesse caso aqui, eu já aprendi a fazer reforma de Bíblia, e aí, encadernação e tal, essa coisa toda. Eu não tenho ainda todos os materiais necessários pra fazer, mas eu, de alguma forma, eu comecei, sabe? E assim, eu acho muito legal, deu muito certo. Vou mostrar aqui pra vocês as Bíblias que eu reformei essa semana. Que coisa mais linda do mundo. E eu vou mostrar o antes e o depois, talvez no Instagram. Eu não tô usando o Instagram. Eu tô gravando aqui nesse Instagram, só que esse Instagram aqui eu só uso mesmo pra eu ver os perfis que eu gosto e tal. Mas o meu Instagram normal eu não tô usando. Eu dei uma desativada nele pra eu concentrar um pouco, porque eu tava muito distraída. Como eu tava sem trabalho, então eu falei, não posso ficar dessa forma. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui é uma Bíblia já reformada, tá? Eu encapei com um corinho da cor caramelo. Olha que linda. Tá vendo? E aqui aí eu faço toda a adoração, né? Do miolo. Essa aqui foi a coisa mais linda, olha essa aqui. Tá vendo? Essa aqui tem a plaquinha com o nome da dona. E também tem as abinhas, tá vendo? Da Bíblia. Por dentro é assim, tá bem simples. Por dentro eu não coloquei muita coisa. Aqui tem um bolsinho pra colocar coisinhas dentro, né? Envelopes e tal. Essa aqui também é outra. Que vem com a plaquinha também, olha. Olha o trabalhado é diferente, tá vendo? Esse sintético aqui é bem bonito. Tá vendo a duração? Aí as páginas, elas ficam meio que coladinhas, sabe? Nessa aqui eu não vou precisar descolar, porque eu diluí a tinta pra ficar mais fácil. Só que essa aqui eu coloquei a tinta normal. E aí ela é bem grossinha, fica meio que uma cola. E agora, como essa Bíblia aqui, ela tem as páginas muito finas, então eu estou descolando com cuidado aqui, pra que na hora que a pessoa que comprar, ela não tenha nenhum tipo de problema na hora de folhear a Bíblia. E aí, como eu estava falando, eu dei uma desativada no Instagram, porque eu tava muito sobrecarregada sabe, um bloqueio criativo muito grande. Eu tava mergulhada num loop de cansaço mental, e isso, gente, abre uma porta muito grande pra depressão, abre uma porta muito grande pros diálogos internos, abre uma porta muito grande pra ansiedade, abre uma porta muito grande pra sabe, pra aquela sobrecarga, pra aquela tristeza, que é uma tristeza aguda, que não passa. Então, assim, essa tristeza, ela é normal, eu acho que é normal, sabe? Mas, assim, como eu disse, se eu estiver muito desocupada e se eu estiver muito distraída, é um prato cheio. Eu sou uma presa muito fácil, vulnerável pra ansiedade. Eu tava começando a largar, parar de fazer as minhas coisas, as coisas que eu gosto, né? Meus devocionais, os diários e tal. E essa semana o caderno novo que eu comprei chegou. Esse caderno aqui, ó, da JM. Essa marca aqui eu sou apaixonada. Aqui, a JM Art. Os cadernos dessa marca são extremamente maravilhosos. A qualidade é impecável. E aí eu peguei esse aqui, porque eu já tava querendo, né, essa capinha. A gente tem vários. Esse aqui ele tem, acho que 80 páginas. Mas dura bastante tempo, né? Por dentro, ele é pontilhado, porque eu gosto, né? Já comecei a escrever.
tá? Já comecei a fazer os meus diários nele. Por quê? Porque o meu fichário, que também é da mesma marca, finalizou, acabou. As folhas acabaram. E eu usei esse fichário de janeiro até agora em junho. E aí junho finalizou, iniciei julho nele já também. E eu tive que comprar outro caderno. E aí, gente, eu tava deixando pra lá, tava deixando pra depois, minhas coisas e tal. E aí eu percebo que quando eu começo a parar de gostar, parar de fazer aquilo que eu gosto de fazer, é porque a coisa tá ficando feia. Então eu já começo meio que um mecanismo, sabe, pra reverter esse quadro. E a primeira coisa que eu faço é me afastar um pouco dos ruídos do Instagram e buscar um pouco mais de silêncio. No mês passado eu tive um período bem assim introspectivo, porque eu acompanhei o meu avô no hospital, então eu fiquei uma média de 5 noites dormindo com ele lá, dormindo lá no hospital, acompanhando ele, né? Ele tava internado, fazendo tratamento lá no hospital, eu precisei acompanhá-lo. E nessa brincadeira, juntou também aquela ansiedade, aquela angústia no peito, porque eu já tive muitas, sabe, muitos períodos em que eu fiquei no hospital e, sabe, problemas com minha mãe, então, de alguma forma, aquilo me trouxe um certo trauma, mas eu tive que encarar o bendito trauma. Finalizei. Porque eu precisei cuidar lá do meu avô, né? Aí, nessa brincadeira, eu li 3 livros. Eu li no meu tablet, que eu uso como se fosse um Kindle. Eu converto os arquivos de PDF em EPUB. E aí eu leio lá. E aí, nessa brincadeira, eu consegui ler uma média de 3 livros, sabe, nesses 5 dias. Livros de suspense, que são leituras que te prendem e você consegue manter focado. Então, assim, eu precisei escolher onde é que eu ia ficar. Então, o Instagram, ele tava causando muito ruído interno. E aí, dessa forma, né, eu acabei deixando pra me afastando um pouco, porque o meu Instagram pessoal, eu não crio muito conteúdo, assim, intencional nele, sabe? Eu posto uma coisa ou outra, e eu gostava muito de postar sobre minha rotina de devocional, e eu parei, sabe? Eu percebi que eu cansei, e eu acabei cansando e deixando pra lá. Então, julho entrou, assim, meio que um mês muito depressivo, muito... E até o tempo, sabe, tá, assim, escuro, nublado, então entrou muito nublado. E eu acabei meio que deixando de fazer as coisas que eu gosto. E aí, quando eu percebo isso, eu acabo me afastando dos ruídos, né? Eu acabo, assim, me afastando porque eu sei que aquilo vai me fazer mal. De alguma forma, eu vou começar a interagir de forma errada e começar a internalizar aquilo que realmente não é algo bom pra mim, não é coisa boa pra mim, sabe? Então, assim, eu acabo mergulhando nas minhas coisas. E uma delas é a encadernação. Eu gosto muito de fazer encadernação. Eu não sou expert nem profissional, mas eu aprendi a fazer e eu quero continuar, sabe? Colocando em prática. E, assim, uma das formas de fazer isso é as reformas das Bíblias. E eu comecei um pouco depois do início do ano, eu comecei a fazer esse trabalho de reforma de Bíblia. Na verdade, isso aqui é uma Bíblia nova. Aí, a única coisa que tá faltando aqui acho que não tá faltando nada. Eu já coloquei aqui, ó, coloquei um plano de leitura na capa. E coloquei um envelopinho aqui também, rosa. É uma Bíblia simples, tá? Simples, não tem muita coisa. A letra dela é um tamanho pequeno. E eu já tive uma Bíblia dessa que eu comprei. Eu gostei muito da tradução. Aí eu comprei outra e resolvi reformar a capa, né? E colocar esse dourado bonito pra eu vender depois. E essas outras aqui são de clientes, sabe? E aí, ó, fica lindo. O resultado fica maravilhoso, nem parece. E essas bíblias estavam bem acabadas, gente. Então, assim, eu gosto muito de ver esse resultado, essa transformação. Agora eu tô fazendo um novo caderninho pra mim. Que provavelmente ele será um novo caderno de oração. E eu mesmo vou fazer, eu já montei ali as folhas. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei um bloco. Na verdade, 2 blocos de folha decorada. Tá vendo? Bloco de folha. Aí eu costurei aqui, ó, a lombada com máquina de costura mesmo. E juntei. E aí eu vou fazer um caderno. Aí a outra metade eu vou fazer um caderno. Encapar com tecido, porque eu gosto muito de encapar com tecido. E esse outro eu não sei o que eu vou fazer. Como eu retornei com tudo essa rotina de leitura, que foi muito bom pra mim, eu consegui manter a minha mente focada e sair um pouco dos ruídos. Eu li vários livros no hospital, consegui ler vários livros no hospital, iniciar outros. E agora eu tô lendo a saga Acotar. Tô no 2º livro da saga. Eu gosto muito do gênero fantasia, sabe? Eu amo o gênero fantasia. Eu li Quarta Asa, né? A série Quarta Asa. Não consegui terminar porque tava muito chato, tava muito repetitiva as coisas. Então, assim, eu também não tenho, em relação à leitura, eu não tenho problema nenhum em abandonar um livro que eu não tô gostando. Se eu tô vendo que o negócio ali não tá andando, ou que eu não tô conseguindo entender, ou que não tá fazendo nenhum sentido, eu largo pra lá. Eu não tenho essa coisa de, vou ter que ler até o final. Eu não. Mas até agora eu estou gostando, né? Aí eu tô lendo no Kindle, ou no meu Kindle, assim, no meu tablet, né? Que na verdade não é um Kindle, é um tablet. Que eu comprei justamente pra ler. E eu já estava me sentindo culpada, porque ele não tava tendo utilidade. Quando eu voltei pro hospital, ele foi muito útil, porque com certeza ler no celular é muito ruim.
E mesmo no EPUB, ler no celular é ruim, né? Mas o tablet ele veio muito a calhar. Então, assim, julho tá sendo um mês onde eu estou procurando não ficar desocupada. Se eu ficar desocupada, eu surto. Eu surto. Mas eu também tenho um problema quando eu tô com a agenda muito cheia. Eu também não gosto de ficar na correria, sabe? Não é uma coisa que eu gosto. Eu odeio fazer as coisas com pressa, eu odeio fazer as coisas com pressão. Então, assim, isso acaba prejudicando. Isso é horrível. Porque a pessoa que é ansiosa, ela é uma péssima empreendedora, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu procrastino demais, às vezes. Então, eu não consigo de forma nenhuma trabalhar sob pressão e produzir muita coisa. Então, assim, isso acaba prejudicando diretamente a minha vida financeira, porque eu não consigo me encaixar nessa coisa de alta produtividade, alta performance. Eu preciso de paz pra fazer alguma coisa. Se eu ficar alarmada, eu não consigo fazer, eu travo. Então, mesmo quando eu tô com a agenda, assim, vamos colocar cheia, com a agenda ocupada, eu não gosto de fazer nada com pressão. Mas, quando eu falo assim, meu trabalho, que esse mês tá bem difícil, tá um mês bem escasso de cliente, sabe? Eu até agora não consegui ainda muitas coisas pra fazer e tal. E eu tô buscando me ocupar da forma que eu posso, com leitura, com essas coisas, né? Com as bíblias, com bordado, que também é uma coisa que eu amo fazer, já comecei outros bordados. Então, assim, eu procuro estar com a minha mente focada e ocupada em não surtar, em não parar. E, claro, gente, tem muito aquela coisa de culpa, você devia estar fazendo isso, você devia estar correndo atrás, você devia estar postando no seu perfil profissional pra prospectar cliente, você teria que estar produzindo, mas eu não consigo mais. Hoje eu não sou aquela pessoa que, que suporta essa pressão de estar criando conteúdo todo dia, de tendo que estar postando todo dia. Eu não consigo mais ser essa pessoa. Eu já tentei ser essa pessoa de produzir o máximo e de correr atrás, e sabe? Mas hoje eu não consigo, sabe? Eu posto no meu perfil profissional, meu perfil no Instagram, do meu trabalho, ele é uma vitrine maravilhosa, sabe? Quem chega lá no meu perfil vai completamente entender o que eu faço. Tem tudo lá, tem bastidores, tem resultado, tem feedback de cliente, tem as fotos do meu trabalho e tal. Então, assim, eu não me preocupo muito quanto a isso. Antigamente eu tinha um perfil muito bagunçado, então quem entrava não sabia nem o que eu fazia. Mas em relação às stories, eu pouco posto stories lá. Às vezes, quando tem alguma coisa interessante, um vestido mais arrumado, assim, pra postar, eu vou lá e posto. Mas, assim, geralmente as outras coisas, encomendas pequenas, eu não posto. E antes isso me incomodava, isso me tirava o sono, eu ficava assim. Mas depois eu fui percebendo que, na verdade, não fazia tanta diferença. Porque, na verdade, eu trabalho mais por indicação. Então, sempre quando vem um cliente, é outra pessoa, um cliente meu que ouviu falar e vê. Poucas pessoas vêm do Instagram. Eu poderia estar alcançando mais pessoas? Sim. Eu poderia estar fazendo mais coisas? Sim. Porém, tudo tem um limite. Eu tenho um limite que eu não consigo e eu não quero mais ultrapassar. Porque eu já adoeci, eu já tive um burnout em uma época e eu não soube. Foi na época que eu sucumbia e veio a ansiedade, meus problemas emocionais, veio outros problemas. E hoje, eu conhecendo esse caminho, então eu procuro ver, enxergar ali, reconhecer e dar um passo atrás. Então eu prefiro dar um passo atrás, eu prefiro ficar no prejuízo ali de não ter cliente, não ter trabalho, do que acabar me adoecendo novamente, sabe? Não é um lugar que eu quero voltar, não é um lugar que eu quero ter que voltar de novo. Então, julho tá sendo um mês super parado, porém, eu tenho as minhas coisas, né? Eu tenho aqui os meus diários, meus escritos, meus livros, minhas coisas. Então, tudo que eu puder fazer pra não parar, pra não sucumbir, eu vou fazer. Eu vou aprender a fazer alguma coisa. Gente, eu queria muito aprender a pintar. Pintura em tecido. Nossa, como eu queria aprender, mas... Ai, você sabe aquela pessoa que não consegue acertar de primeira e para? Sou eu. Então eu tenho que esperar mais um pouquinho pra insistir. Ainda bem que eu não ia ser horrores com os materiais pra iniciar, porque eu não ia dar conta. Então, assim, pra mim, tá sendo um mês bem desafiador mesmo, com as minhas emoções, porque eu sou uma pessoa que eu dependo muito do meu emocional. Não é, se eu estiver bem, eu vou fazer, eu vou correr atrás, mas se eu não estiver, eu vou parar. Eu parei de treinar, eu tô assim, ganhei 4 quilos, eu tô gordinha, sabe? Então, assim, eu tava me sentindo muito feia, gente, tava me sentindo muito feia, meu cabelo tava horrível, eu tive que ir no salão, né, tá vendo? Eu dei uma arrumada, dei pequenos cortes aqui nas pontinhas, não tirei muita coisa, não quero cortar o cabelo mais, dar um corte muito curto como antes, que meu cabelo era curto. Nos 3 últimos anos eu usei o cabelo curto, então é isso. Eu fui no salão, arrumei o cabelo porque eu tava me sentindo muito mal olhando pra mim, então a aparência acaba influenciando. E é isso. É um breve resumo do que eu tô, de como eu tô, mas eu tô bem, eu sei que é uma fase que vai passar e eu encaro de frente, eu não tô mais fugindo, sabe? Eu procuro buscar alternativas e buscar meios. Eu não fico assim esperando as coisas melhorarem, não. E então é isso, gente. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui mostrando. Eu tô devendo esse vídeo aqui, os meus diários, né? Eu queria muito fazer, mas
ultimamente eu não tenho tendo cabeça, estou tentando também ficar um pouco longe das telas da rede social. E focar no manual, no artesanal mesmo, no analógico e ficar um pouquinho longe das telas, porque isso me faz muito mal. Porque, assim, eu acabo ficando presa ali naquele universo, naquele mundo e acabo travando tudo. Então, esse é o resumo, é um breve resumo do que está sendo esse mês, tá?